Vamos para as notícias rápidas, beleza? Essa aqui, eu queria saber o que vocês pensam sobre isso. Porque pra mim, eu só trouxe uma noticiazinha pra gente falar mal de IA um pouquinho. Mas eu acho que é interessante, nós vamos relembrar alguns momentos que a gente já falou sobre assuntos parecidos, tá? Olha só. Teams, né? Microsoft Teams, permitirá clonagem de voz para tradução em tempo real em reuniões. O Interpreter possibilitará imitar o timbre do usuário em 9 idiomas, incluindo português. A Microsoft assegura que a ferramenta não armazena dados biométricos e não altera os sentimentos transmitidos pela locução, mantendo apenas o tom naturalmente presente na sua voz, né? O recurso, previsto para o início de 2025, estará disponível exclusivamente para assinantes do Microsoft 365. E as informações são do TechCrunch. Eu trouxe a notícia que eu não vou ler para vocês, mas de novo vai estar nos nossos roteiros lá. E assim, isso aqui não é um grande avanço tecnológico, porque hoje é bastante simples de fazer isso, tá? Então quem não sabe, tem uma plataforma que se chama Eleven Labs, que gratuitamente vocês já podem fazer upload de vídeos e áudios. E ele faz dublagens com IA desses vídeos e áudios. E com resultados bastante bons, assim. Acho que 90% dos casos sai uma coisa que serve para algo, né? Mesmo que tenha alguns erros, mesmo que tenha alguns problemas. Eu tô vendo cada vez mais pessoas usarem isso. Mas o que é interessante é essa feature agora sendo usado dentro da videoconferência, sendo, assim, eu acho, muito mais popularizada. E enfim, para um uso que realmente parece ser bem útil, que é para a questão de tradução simultânea, né? Eu imagino que vai ser uma questão de, tipo, eu tô falando na reunião, vai dar alguns segundos e ele vai estar fazendo um deepfake da minha voz em outra língua, tá? Eu já vi o pessoal no chat ali falando sobre vai dar merda e tal. Na própria matéria aqui, quando eu tava lendo, eles citaram a matéria que a gente já trouxe na live uma vez, que era a empresa de Hong Kong, que foi criado um deepfake da voz do CEO da empresa e de alguns gerentes da empresa, um ou dois, sei lá, e daí eles colocaram uma pessoa que era nova num setor que tinha acesso a mexer no dinheiro deles com esses deepfakes de voz, e daí eles tentaram convencer a pessoa a transferir grana para uma conta aleatória. Vocês lembram dessa história? Tipo, total, como o conceito que o Ian Neves introduziu esses dias numa live, assim, se tu visse um filme, né, que acontece isso, tu ia dizer, pô, filmaço, tá ligado? Filmaço, mas aparentemente aconteceu mesmo. Sempre tem essa coisa de tipo, será que quem tinha acesso a essas vozes para fazer isso daí, será que quem tinha acesso a essas informações não era até uma própria pessoa de dentro da empresa que estava tentando fazer, né, um esquema estilo filmaço para roubar isso e tal? Mas enfim, tem esse caso do deepfake sendo usado. Então, enfim, eu trouxe essa notícia, mas não tem nada de muito inovador aqui, não tem nada de muito diferente, porque, enfim, vocês, que nem eu disse, vocês podem gratuitamente usar o Eleven Labs. Se vocês procurarem fazer deepfake de voz, vocês vão achar aí as plataformas que vocês podem vocês mesmos treinar os modelos, usar os samples da sua voz ou criar esse tipo de coisa com um pouquinho mais de liberdade no próprio computador de vocês, né? Porque a Eleven Labs é bem limitado o que eles têm de gratuito lá. Então essa tecnologia existe, é uma coisa que a gente vai ter que lidar, mas eu vi a notícia na newsletter do Felipe Deschamps e achei que ia ser interessante a gente falar, né? O Anderson Ferreira perguntou: aqueles tradutores usados em reuniões oficiais de chefes de estado são reais? Eu não sei, eu imagino que para a maioria dos casos não. Tipo, na ONU, eu sei que eles têm pessoas que eles empregam lá, mas eu acho que é o tipo de coisa que com o tempo provavelmente vai começar a ser usado. O Xadrez Verbal, o último vídeo deles, o último podcast deles, que é sobre o G20, eles usaram, eu acho, a Eleven Labs para fazer a tradução das entrevistas que eles fizeram em inglês, né? Aí eles mostram, assim, a pessoa falando um pouquinho, e daí é um deepfake da voz da própria pessoa falando em português. E é bem engraçado, se vocês prestarem atenção no jeito como eles falam, ele tem alguns padrões meio errados e engraçados que ele faz, assim. Ele fica o tempo inteiro dizendo, você sabe, porque as pessoas em inglês falam you know,
o tempo inteiro, que é como se fosse uma enrolação, é um tipo. Quando eu falo tipo e tô enrolando, em inglês eu falaria you know, e daí ele fica traduzindo o tempo inteiro. Você sabe, nós estávamos aqui e nós realmente gostamos de participar, você sabe, pois é interessante. É o tá ligado, tu manja, tá ligado? Tipo isso. Mas enfim, essa notícia aqui sobre o deepfake de voz. Blue Sky afirma que não utilizará postagens de usuários para treinar IA. E aquela coisa assim, tipo, não faz mais do que a obrigação, porém, fiquei feliz que o Blue Sky não vai treinar uma IA com as postagens dos usuários por enquanto, né? É sempre aquele por enquanto. Vou ler aqui a que saiu na newsletter do Deschamps. A empresa esclarece que a tecnologia é limitada à moderação de conteúdo e aos algoritmos que organizam o feed de descoberta. Eles disseram assim, nós usamos IA para o feed, o que é normal, a gente só não chamava de IA esses algoritmos, né? E eles também usam para moderação automática. Contudo, a plataforma reconhece que seu arquivo robots.txt, vou explicar isso para vocês, não impede que as companhias como OpenAI e Google acessem os dados das pessoas, embora esteja explorando maneiras de contornar isso. Não é bem isso que está escrito. Eu li o artigo aqui, ó. Anúncio feito no mesmo dia em que os novos termos de serviço do X entraram em vigor, permitindo que terceiros utilizem postagens de usuários para treinar IA. E isso aqui eu acho que eu não cheguei a trazer na live, mas sim, o X vai treinar IAs com as suas postagens do X, obviamente, né? Vocês estão na terra do Elon Musk, vocês já deveriam ter ido embora de lá, como eu tô sempre falando. Mas daí o Blue Sky o Blue Sky já tá naquela ele é um react, né? Ele faz react do Twitter sempre. Ele fica vendo assim, o Twitter fez uma cagada e ele diz, pessoal, eu não faço cagada, venho pra cá. Então é esse movimento. O que eles estão falando sobre a questão do robots.txt é o que, tá? Tem um vídeo no canal que a gente falou sobre como esses bots de IA copiam todo o conteúdo da internet, fazem o que a gente chama de scraping, que é a raspagem, né? Eles raspam e te dão, né? Como a frase popularizada pelo Calejon. Eles raspam a internet de conteúdo para usar para treinamento. E esse robots.txt é uma maneira dos sites dizerem assim, olha, não posso te impedir de raspar o conteúdo. Porém, eu estou dizendo aqui para você, você não deveria raspar isso, você não tem permissão e talvez nós tenhamos problemas mais tarde quanto a isso. É basicamente o que o robots.txt pode fazer, é isso, é recomendar que você não faça uma coisa, não precisa ser respeitado, nós falamos melhor no vídeo ali. E o que o pessoal está dizendo é que assim, o Blue Sky disse, não treinarei uma IA com conteúdo de vocês. Porém, daí os pesquisadores disseram, mas seria legal tu usar o teu robots.txt para dizer assim, sites de fora não podem mexer nesse conteúdo, vocês não têm permissão. Embora, né, eles já não tenham mesmo, e se a gente quisesse processar e ir atrás, daria certo. Tem sido uma tendência dos sites, como por exemplo o Reddit, que a gente comentou aqui, que o Reddit colocou no robots.txt deles dizendo assim, todo conteúdo é proibido, vocês não podem mexer em nenhum conteúdo do nosso site, mas a ideia mesmo que o Reddit tem com isso é de dizer assim, olha, vocês não têm permissão de mexer em nenhum conteúdo do nosso site. Se vocês quiserem esse conteúdo para recomendação, para treinar IA, paguem a gente. É o que o Reddit está fazendo, tá? Então, enfim, não quer dizer nada isso que o Blue Sky bloqueou ou não, embora fosse legal. Embora fosse legal ele dizer, olha, é proibido mexer no conteúdo gerado pelos nossos usuários com IA, tá? Eu não sei por que eles não colocariam isso. Mas, enfim, isso é o que tem nessa notícia. Não tem muito a mais, muito a menos. Tô bastante cansado de ficar o tempo inteiro xingando a empresa de IA, dizendo que eles estão roubando todos os nossos dados. Vocês já devem estar cansados também, tem uns 30 vídeos no canal, então não vou falar muito mais sobre isso. Mas fica aí um ponto pro Blue Sky, não fez mais que a sua obrigação, mas nesse mundo onde todas as Big Techs estão fazendo exatamente o contrário e sendo o mais tóxicas possíveis, é interessante isso, né? E já que a gente estava falando sobre o nosso ex-tóxico, né, o Twitter, vamos falar de Twitter. Eu trouxe 2 reportagens que eu achei bastante interessantes. Na realidade, essa de baixo aqui, que é da BBC, eu trouxe alguns trechos delas e alguns pontos para a gente debater. E essa da Pública, ela já tem um pouquinho mais de tempo
E eu pensei em ler ela com vocês, porque eu tava começando a fazer tipo um fichamento de dizer assim o que era mais importante e tal, mas eu achei que eles pegavam opiniões de alguns especialistas, eles traziam alguns fatos e é pequenininha, então eu pensei, nós vamos ler ela inteira, tá? Então tem duas coisas aqui pra gente falar sobre o Twitter que eu acho que vai ser bem interessante. Nós vamos começar por essa de baixo aqui, e eu vou colocar o título que é assim, ó, como funciona a monetização do Twitter. E eu acho que é uma pergunta muito interessante isso, tá? Então o que acontece? Baseado nessa reportagem da BBC, que está em português, ela é uma da BBC UK, mas eles traduziram no site em português, nós vamos discutir um pouco sobre como tem funcionado na prática a monetização que foi criada depois que o Elon Musk virou dono do Twitter. Então, logo os primeiros parágrafos, eles trazem um resuminho que é bom, e daí eu trouxe exatamente os parágrafos para a gente ler para vocês aqui, ó. Alguns usuários do X, antigo Twitter, que passam os dias compartilhando conteúdo que inclui desinformação eleitoral, imagens geradas por inteligência artificial e teorias de conspiração infundadas, dizem que estão ganhando milhares de dólares da plataforma da rede social. Lá no meio da matéria, eles dizem que eles meio que tentam fazer uma apuração por terceiros para ver se as pessoas que falam que estão ganhando milhares de dólares assim, os números deles condizem, e a BBC diz ali, olha, pelos nossos cálculos, sim, eles estão ganhando milhares de dólares mesmo, baseado nas impressões, baseado nos compartilhamentos e likes, tá? Vários dizem que os ganhos de suas próprias contas e de outras contas variam de algumas centenas a milhares de dólares. Isso aí é ainda os primeiros parágrafos. Eles também dizem que coordenam o compartilhamento das publicações uns dos outros em fóruns e bate-papos em grupo. É uma forma de tentar ajudar uns aos outros, afirmou o usuário. Ok, então eles estão descrevendo uma situação onde pessoas têm ganhado muito dinheiro com suas postagens no Twitter, e nós vamos falar sobre o teor das postagens, e se formou, digamos, né, grupos de criação de conteúdo e, como vocês vão ver, de moderação de conteúdo, para fazer eles conseguirem continuar ganhando esse dinheiro, beleza? Mas em resumo, o que a matéria explica e o que a gente já falou aqui um pouquinho antes, porque a gente já falou sobre a monetização do Twitter. O X monetiza baseado em visualizações, likes e compartilhamentos. Ele não monetiza baseado em qualidade ou em algum tipo de incentivo, algum tipo de pagamento que as pessoas fazem antes. Ele monetiza baseado em visualizações dos tweets. Ele é o livre mercado das ideias, exatamente. E o Elon Musk explicitamente queria que funcionasse desse jeito. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, chegando mais lá pro final. Mas outra coisa que é interessante é que a moderação no X, desde que o Elon Musk virou o dono da plataforma e transformou ela nessa coisa, ela não é mais feita pela plataforma. Ela é feita no quê? No formato das notas da comunidade. E as notas da comunidade são aquelas correções das postagens que podem ser feitas crowdsourced, né, por todo mundo do site ao mesmo tempo, por meio de sugestões e votações nas sugestões. Elas são a maneira que o Twitter achou de moderar as postagens, ou seja, a postagem não vai ser apagada, a postagem vai ficar lá, mas ela vai ter uma nota dizendo, isso aqui é mentira. E a monetização, quando uma nota da comunidade acaba sendo aceita no teu conteúdo, é revogada. Pelo que eu entendi, é isso. Então, a maneira de perder a tua monetização, porque o teu conteúdo era ruim demais pro Twitter, é se a comunidade, no geral, votou e disse, olha, você botou uma notícia falsa aqui, você botou alguma coisa que nós, como uma comunidade, não gostamos, e eu acho que isso é importante, né? Nós vamos discutir depois, e você perdeu sua monetização. Então, o artigo continua lá no meio, eles falam, tá? Entre as publicações enganosas compartilhadas por algumas dessas redes de perfis estavam alegações sobre fraude nas eleições, que haviam sido refutadas pelas autoridades, alegações extremas e infundadas de pedofilia e abuso sexual contra candidatos à presidência e vice-presidência. E uma coisa que é interessante de por que a gente está debatendo isso é que, assim, mesmo que o X/Twitter seja cada vez menor, ele tem sido um hub de desinformação. Eu sou um dos maiores proponentes de que foi muito bom quando a gente baniu ele do Brasil e que a gente deveria continuar tendo ele banido, porque é uma rede que não tem mais uma boa qualidade do uso, uma boa qualidade de informação. É basicamente uma
câmara de eco do discurso da extrema-direita, e daí vocês podem até dizer, mas é legal a gente entrar lá para saber o que a extrema-direita tá falando. Beleza, vamos banir no país, não tem mais acesso, mas deixa os pesquisadores entrarem. Se tu quiser entrar de VPN, pode entrar. Né? O Xandão não concorda comigo, mas eu acho que o correto seria, não, você quer usar o Twitter de VPN e ser um insuportável que fica dizendo, hahaha, estou atrás de site proxy usando o Twitter? Você pode, o problema não é isso. A gente só quer desincentivar o uso. A gente só quer que cada vez menos pessoas usem esse site. Daí na matéria é interessante, porque eles entrevistam um trumpista que tem uma conta que é algo tipo Freedom... Acho que é tipo Freedom Uncensored, uma coisa assim, liberdade não censurada, que esse cara supostamente ganha os milhares de dólares, ele ganha, né, o nível acima, com milhões de impressões mensais. E segundo ele, né, e o que ele posta são memes com o Trump, tipo uma imagem do Trump vestido de Homelander, uma imagem do Trump dentro do filme do Matrix, gerada com IA e tal. Só que partes do conteúdo são aquelas coisas que beiram as fake news, né, beiram a desinformação, mas ele disse assim, não, o que eu posto aqui é arte, o que eu posto aqui é livre expressão e maneiras de começar o diálogo, que é que é aquela coisa assim, eu sei que é muito ruim o conteúdo que eu fiz aqui, mas olha todas as discussões que nós estamos tendo aqui sobre liberdade de expressão, sobre no que acreditar na internet, que tem a ver com o conteúdo merda que eu estou postando, sabe? As minhas fake news permitiram vocês terem discussões. E é engraçado que esse cara, ele fala assim, tem pessoas que postam coisas que são comprovadamente mentira, e isso é uma maneira rápida e fácil de ganhar grana, ele diz. É bem engraçado. Aí, assim, como é que o Twitter se posiciona quanto a isso? O que o Twitter fala sobre esse tipo de coisa que está acontecendo, né? Na matéria eles dizem, o X, né, Twitter, afirma que sua prioridade é proteger e defender a voz dos seus usuários. O site adiciona rótulos de mídia manipulada a alguns vídeos, áudios e imagens gerados por IA e adulterados. Também possui um recurso chamado Notas da Comunidade, que faz a verificação de fatos por meio da colaboração coletiva dos usuários. Aí a BBC, né, já que eles são britânicos, eles falam, durante a eleição no Reino Unido, o X tomou medidas sobre uma rede de contas que compartilhavam vídeos falsos que eu investiguei, o repórter da matéria está falando. Na campanha eleitoral dos Estados Unidos, no entanto, não recebi nenhuma resposta às minhas perguntas às solicitações para entrevistar Elon Musk. O cara queria cavar uma entrevistinha com Elon Musk. Mas o que eu acho que é interessante sobre isso é que, assim, no Reino Unido, o Elon Musk ele teve que peidar um pouco e censurar algumas contas, retirar algumas coisas falsas, fazer algum tipo de regulamentação da plataforma, porque eles tiveram, não sei se vocês lembram, mas tem um vídeo que eu vou recomendar aqui que o Ian fez sobre isso. Eles tiveram umas fake news que foram inventadas sobre que teriam sido supostos imigrantes que assassinaram umas pessoas, não tinham sido imigrantes, mas isso foi espalhado por uma conta de fake news, que inclusive era uma conta que basicamente funcionava nesse modelo do Twitter, de ganhar grana inventando coisas que chamavam a atenção, que emocionavam as pessoas, né, que eram disseminadas facilmente. E isso criou, basicamente, protestos, tentativas de linchamento de imigrantes lá no Reino Unido. Foi todo um auê. E isso foi instrumentalizado pela extrema-direita. O que é interessante, e é por isso que eu estou trazendo essa matéria que tem a ver sobre como o Twitter tem monetizado as coisas, é que não foi necessariamente criado como uma fake news, né? Eu tô sempre falando isso aqui, uma fake news entre aspas, da extrema-direita para demonizar imigrantes. Foi só uma feliz coincidência que nesse site, onde está cheio de extrema-direita, onde está cheio de pessoas que já demonizam imigrantes dia sim e dia também, uma dessas páginas que quer ganhar dinheiro, que quer estar sempre se colocando na boca do povo, inventando esse tipo de história que chama atenção, pensou assim, a história que chama atenção é demonizar imigrantes, é dizer que foram imigrantes que assassinaram essa pessoa, e isso aqui vai rodar muito bem, e realmente rodou muito bem. Aparentemente era uma conta paquistanesa que teria criado esse tipo de coisa, sabe? Então não era nem alguém que estava dentro do Reino Unido. Mas o que eu achei interessante isso aqui, pra gente pensar sobre mais um aspecto de por que o Twitter é problemático, por causa desse modelo de monetização extremamente tóxico, que obviamente vai dar errado, que inclusive tu precisa, para monetizar,
ter uma conta do Twitter pago, o que é engraçado, porque é meio que um esquema de pirâmide, porque várias pessoas nunca conseguem o suficiente para monetizar, ok? Várias pessoas não têm, digamos assim, coragem o suficiente de meter as fake news que realmente engajam para tu ganhar mais do que tu paga mensalmente para ter o Twitter Blue, mas tu precisa ter o Twitter Blue para monetizar. Então é basicamente um grande esquema de pirâmide em que tu paga o Elon Musk para que ele um dia te pague, e várias pessoas provavelmente não são pagas, né? E o que eu queria mesmo é que o Twitter falisse, fosse banido de todos os países. Enfim, acho que não sai nada de legal de lá. Exato, o Attila falou assim, só se choquei. É basicamente isso. O que se cria no Twitter hoje é o modelo choquei. Informação de baixa qualidade, informação chamativa, informação bombástica, que meio que não muda nada na tua vida, só te causa emoções.